Informação importante no Corinthians: Osmar Stabile decidiu na noite dessa terça-feira acabar com uma das regalias mais antigas a membros do Conselho Deliberativo e também assessores do clube. Está proibida a liberação de entradas gratuitas de ingressos para jogos para essa turma. A partir de agora, o conselheiro ou o assessor que quiser assistir a um jogo do Corinthians na Neoquímica Arena vai precisar desembolsar R$40. Essa medida faz parte de uma série de novidades implantadas pelo presidente Osmar Stabile para aumentar a receita e diminuir custos. Existe a percepção de que o Corinthians hoje não consegue fechar essa conta porque gasta bastante e tem poucas receitas. Com essa novidade, o presidente Osmar Stabile imagina ser capaz de trazer bem mais dinheiro para dentro da casa. Só para lembrar que, logo de cara, a reação entre membros do Conselho Deliberativo foi a pior possível. Esse privilégio, essa regalia que existe há bastante tempo, era algo festejado por membros do conselho e também por assessores. Ninguém quer gastar dinheiro. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para avaliar e opinar sobre o tema, beleza? Antes de mudar de assunto, só registrar que o Corinthians anunciou a Pix, ou melhor, a PX, como nova patrocinadora do seu calção. Essa empresa é catarinense e trabalha com transportes especializados em cargas rodoviárias, acordo de mais ou menos R$4 milhões por ano, mais uma tentativa de gerar receita e colocar mais dinheiro no clube. Vamos seguir falando muito aqui do Coringão. Hoje, né, a ESPN deu uma matéria polêmica, né, que o perito, né, da RCE diz que o Corinthians omitiu 150 milhões em receitas, né, nas vésperas de pagar a dívida, né. O Corinthians teria deixado de declarar aí cerca de 150 milhões em receitas nos documentos enviados ao RCE, né, que é o regime de centralização de execuções, né, de dívidas, né, mecanismo aí com o qual o clube conseguiu o parcelamento de suas dívidas na justiça, tá? E essa informação, ela consta em petição anexada no processo pelo perito nomeado pelo tribunal para cuidar do caso, tá? O documento destacou que o Corinthians declarou entradas de 64 milhões em fevereiro, né, aproximadamente, enquanto a análise do administrador judicial de que o clube recebeu 200 e quase 214 milhões aí aproximadamente, tá? Existe no total uma diferença de 149 milhões, 212 mil, enfim, é uma grana, uma diferença bem grande, tá? Entre o que foi declarado e o que, né, de fato, entrou aí nas contas do Corinthians, né? A ESPN diz que o perito identificou, né, a incoerência, que seria de fato, né, pelo fato de o Corinthians ter eliminado, né, das receitas de valores classificados como operações financeiras. Olha só, segundo a diretoria do Corinthians, tá, o Corinthians enviou o número errado, não estou falando, a diretoria do Corinthians disse isso, que eles enviaram os números errados e foram eles que notificaram, tá, o tribunal, avisando, né, que havia um erro ali, que eles haviam deixado de declarar esses 150 milhões. O Corinthians que pediu a correção segundo o Corinthians, e por isso que muita gente ficou sabendo e o próprio perito ficou sabendo. Isso é o Corinthians que está alegando, tá? Que o perito só ficou sabendo dessa diferença porque o próprio Corinthians que avisou que havia enviado o número errado e depois mandou o número correto. Então, essa é a justificativa do Corinthians, né? Enfim, se estão falando a verdade ou não, né? Aí tem que provar, enfim. Mas eu estou passando para vocês uma posição do Corinthians porque eu fui atrás para saber se realmente ocorreu isso, tá bom? E aí, você acredita nessa justificativa do Corinthians, que foi o Corinthians que avisou, né, o perito? Sim ou não? Deixa o like, comente aqui embaixo. Vamos embora falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista. Quero começar sobre treta política, tá? De um lado, Osmar Stabile e os vitalícios tentando o impeachment do Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, tá? Então a gente tem aí, de um lado, o Osmar junto com os vitalícios, né? Os vitalícios estão tentando aí 50 assinaturas, né? Para realizar uma reunião extraordinária e tentar o impeachment de Romeu Tuma Júnior. E do outro lado, né? O Conselho Deliberativo do Corinthians já marcou, né, uma reunião para aprovar ou reprovar as contas, né, do presidente Osmar Stabile. Essa reunião acontece no dia 27 de abril, tá? No dia 27 de abril,
é que vai ocorrer essa reunião, tá? O Tuma marcou a reunião para análises, né, das contas do Osmar no Conselho, dia 27 de abril, e por conta, né, de alguns adiantamentos de recursos, né, que o Osmar teve que fazer, cogita-se no Conselho, né, que as contas podem ser reprovadas. Claro que o Tuma vai ter que, né, dar a chance aí do Osmar, né, enfim, fazer a sua defesa, tá? Então, o Corinthians vive, resumindo, né, uma guerra política. Em vez de eles estarem unidos, né, em prol do clube, eles estão em guerra política, até porque é ano de eleição, a gente sabe que no Corinthians é assim, mas, né, a situação aí, cada um, né, de um lado, né, cada um usando as cartas que tem. Então, deixa o like, comente aqui embaixo o que você acha, né, dessa treta política. Agora vamos falar do Corinthians, que entra em campo, Casão. Olha, não tá tão simples assim pro Corinthians. Faz alguns jogos que não vence. Ele tá repetindo a sua pior série de resultados em quase 2 anos. São 5 jogos seguidos sem vencer. Empatou com a Portuguesa, Cruzeiro e com o Santos. Perdeu para o Novo Horizontino e perdeu para o Coritiba. Não tinha uma sequência tão longa assim desde 2024, quando foram 6 partidas, com 5 empates e uma derrota. E hoje tem a Chape, não é um jogo simples, lá na Arena Condá, então não é um jogo simples para o Corinthians. Não, jogo difícil. O Corinthians está num período com dificuldade, quer dizer, o Corinthians tem dificuldade. O Corinthians tem jogos específicos que ele jogou bem, jogos específicos, mesmo ano passado. Aí você pega as finais do Campeonato Paulista, as 2 eliminações, os 2 jogos que eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, você pega o primeiro jogo com o Cruzeiro lá, você pega o segundo jogo com o Vasco na final, você pega o jogo com o Flamengo na Supercopa em Brasília, e aí todos os outros foram oscilando. Alguns jogos mais ou menos, mais pouquinho para o bom, outros mais ou menos para ruim, outros muito ruins, né? O Corinthians não consegue jogar, o Corinthians não tem uma definição. E eu acho que o Dorival está começando a balançar. Só que eu acho que ele vai balançar seriamente se começar mal a Libertadores. Eu acho que a direção do Corinthians vai esperar começar a Libertadores para ver se o time reage na Libertadores. Porque eu acho que Campeonato Brasileiro, o Corinthians todo ano entra e empurra com a barriga. Infelizmente, inexplicavelmente, empurra com a barriga. Não ficar no meio da tabela, se pegar a vaga da Libertadores, se pegar a vaga da Sul-Americana, não quer cair, que eu acho um absurdo, né? Mas é assim que se comporta o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Aí quando chega a Copa do Brasil e Libertadores, aí pesa. Mas esse ano, como o Corinthians ganhou a Copa do Brasil ano passado, esse ano o Corinthians vai se dedicar à Libertadores. E é aí que eu acho que o Dorival vai começar a correr risco. Se o time jogar essa bolinha que está jogando no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, começar a primeira fase da Libertadores, os 3 primeiros jogos da Libertadores, e fazer poucos pontos e jogar muito mal, eu acho que ele começa a balançar seriamente e pode até cair. Então, ou o Corinthians se recupera moralmente, e hoje já vai ser difícil, porque lá, início de campeonato, jogar contra a Chapecoense lá em Chapecó é complicadíssimo. É complicadíssimo. Todo time início de campeonato está empolgado. Então é difícil você pegar esses times assim, que normalmente, teoricamente, vão lutar para não cair, na sexta, sétima rodada. Os times estão empolgados ainda. Então o Corinthians vai ter pela frente um jogo muito difícil e um péssimo jogo e um péssimo resultado, o copo do Dorival começa a encher. Mas ele só vai transbordar mesmo na Libertadores. Na Libertadores, se a primeira fase jogar mal e fizer poucos pontos, o copo transborda. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.